Oi, meu nome é Juliana e o tema de hoje é proteínas. Proteínas têm origem na palavra grego protos. Elas são as biomoléculas mais abundantes nos seres vivos, presentes em todas as partes de uma célula, possuem uma diversidade de funções biológicas com propriedades e atividades distintas, como por exemplo, nos músculos tem uma função e no cabelo tem outras, mas os dois são formados por proteínas e têm um papel biológico característico. Proteínas são polímeros. Os aminoácidos são as unidades fundamentais. Nós temos aí uma imagem da Djamila Ribeiro, uma ativista do movimento negro brasileiro. Digamos que ela esteja representando aí as proteínas, que são um complexo de aminoácidos. Se observarmos essa área circulada em vermelho e dermos um zoom, vamos ver do que essa área é composta, que seria a representação dos aminoácidos, que seriam representados por esses pequenos quadradinhos que formam as cores desta foto. Os aminoácidos contêm 4 partes principais: um grupo carboxílico, um grupo amina, um hidrogênio e um radical. O radical também é chamado de cadeia lateral. E aminoácidos têm esse nome por causa do grupo amina e do grupo do ácido carboxílico. O radical ele é responsável pela diferenciação em estrutura, tamanho, cargas elétricas e solubilidade em água. Para formar proteínas, precisamos de vários aminoácidos, e eles precisam de uma ligação para eles formarem uma proteína. Ligados covalentemente uns aos outros, eles são ligados covalentemente uns aos outros pela ligação peptídica, que é quando o grupo amina se liga ao grupo carboxílico, fazendo a liberação de água e formando a ligação peptídica, como podemos observar nessa área da imagem. Existe um caminho, digamos assim, para a formação de uma proteína. Temos os aminoácidos, que seriam as moléculas livres. Temos o peptídeo, que com a formação de ligações peptídicas entre esses aminoácidos, nós temos já uma linha reta, digamos assim, uma cadeia de aminoácidos. E por fim, temos a proteína, que também é chamada de polipeptídeo, que é a junção de vários peptídeos para formar a proteína. Ainda sobre os aminoácidos, apenas 20 aminoácidos são responsáveis por formar todas as proteínas. Mas como é isso? Digamos que eles mudam a sua ordem de ligação. O aminoácido A se liga ao aminoácido B e forma uma proteína. Aí o aminoácido A se liga ao C e forma outra proteína. O B se liga ao C e forma outra proteína ainda, e assim sucessivamente. Com 20 dá para fazer muitas combinações. Todos esses 20 aminoácidos são estereoisômeros, com exceção da glicina. Estereoisômeros são compostos químicos de mesma fórmula molecular, nos quais os átomos constituintes estão ligados na mesma sequência, diferindo somente pela disposição dos átomos no espaço. Alguns aminoácidos são a histidina, isoleucina, lisina, metionina, serina, tirosina, triptofano, leucina, prolina, treonina e valina. Temos aqui os outros aminoácidos com suas devidas estruturas moleculares. Temos o ácido aspartico, o ácido glutâmico, a alanina, arginina, asparagina, cisteína, fenilanina, glicina e glutamina. Funções das proteínas: atuam no crescimento e manutenção dos tecidos, participam de reações bioquímicas com as enzimas, que estão relacionadas à velocidade das reações, atuam como mensageiro através dos hormônios, porque algumas proteínas são hormônios, que são mensageiros químicos que ajudam na comunicação entre células, tecidos e órgãos. Fornecem estrutura, como as proteínas da queratina, colágeno e elastina, que ajudam a formar a estrutura conectiva de certas partes do corpo, e também mantêm o pH adequado, por exemplo, ajudam a manter o pH do sangue. Outras funções das proteínas, elas equilibram fluidos, por exemplo, equilibrar o sangue dentro dos vasos sanguíneos e não deixar que ele transpasse entre as células, reforçam a saúde imunológica através dos anticorpos, pois são proteínas que ajudam a formar imunoglobulinas, ou chamados também de anticorpos, que combatem as infecções, transportam e armazenam nutrientes. As substâncias transportadas por essas proteínas incluem nutrientes como vitaminas,
ou minerais, açúcar, colesterol e oxigênio. E temos, por exemplo, a proteína da ferritina, que é uma proteína que armazena ferro. E, por fim, ajuda no fornecimento de energia. Contudo, a última coisa que o organismo deseja usar para obter energia é a proteína, pois esse nutriente é valioso e amplamente utilizado em todo o corpo. Estrutura das proteínas. Elas podem ser primária, que é a junção dos aminoácidos através das ligações peptídicas, secundária, onde já começa a ocorrer uma ondulação, terciária, onde já começa a embolar tudo, e a quaternária, que é a junção de várias proteínas terciárias. As estruturas secundárias, elas podem aparecer de duas formas, alfa-hélice ou folha beta. Alfa-hélice é como ela fosse enroladinha como a espiral do caderno, por exemplo, e a folha beta é como se você imaginasse uma folha de papel, que ela é dobrada, por exemplo, para fazer um leque, e em cada extremidade dessa folha tem uma parte dessas proteínas. Classificação de acordo com a forma dessas proteínas. Elas podem ser fibrosas ou globulares. As fibrosas conferem resistência mecânica, flexibilidade e suporte às estruturas, com cadeias polipeptídicas arranjadas em feixes. As fibrosas, elas também são insolúveis em água. Temos também as proteínas globulares, que incluem enzimas, proteínas transportadoras, motoras e regulatórias, que se apresentam em formas esféricas ou globulares. Desnaturação de proteínas. Está relacionado à estrutura. Temos uma proteína nativa, como podemos observar na imagem, e uma proteína desnaturada, que ela perdeu a sua forma original. Isso pode ocorrer por causa da temperatura, pH e agentes desnaturantes, como por exemplo o ovo. Em seu estado natural, a clara é transparente, mas se você frita esse ovo ou você cozinha ele, essa clara ela fica branca. Ocorreu aí então uma desnaturação da proteína do ovo. Vamos falar então da melanina, que é a proteína responsável pela cor da pele. A pigmentação da pele é atribuída à quantidade e distribuição da melanina produzida pelos melanócitos e armazenada em compartimentos subcelulares, chamados melanossomos. A principal função da pigmentação da pele é absorver a radiação ultravioleta. A pigmentação escura protege as células da pele da exposição à radiação ultravioleta. E a ação da radiação ultravioleta pode causar insolação e aumento no risco de câncer de pele. A pele humana possui diferentes tonalidades, e isso se deve à presença de um pigmento quimicamente inerte que desempenha um papel essencial na defesa do organismo contra os raios ultravioletas. Falamos assim da melanina. A pele é a principal barreira contra estímulos mecânicos e químicos, sendo divididas em 3 camadas: a epiderme, derme e a hipoderme. Por que a cor da pele muda quando ficamos expostos ao sol? A produção de melanina é induzida pela exposição à radiação solar, porque se ela serve para proteger contra o sol, quando a gente está no sol, ela é produzida mais intensamente. O bronzeamento causa uma fotooxidação das moléculas de melanina, estimulando a produção de mais pigmento pelos melanócitos para reduzir a absorção de radiação em excesso. Agora vamos falar da cor da pele sob o ponto de vista dermatológico. Combinações alélicas de genes específicos dão origem a cores que variam do extremo preta ao extremo branca, passando por tons intermediários, que tem a ver com a quantidade de melanina que tem na nossa pele. Que algumas pessoas são totalmente brancas, você olha assim e fala pra ele, nossa, esse é branco mesmo. Aí outras são bem pretas mesmo, você fala, nossa, esse também é preto mesmo. Aí tem as outras que você fica, tá, é branco ou é preto? É mais preto que branco, é meio misturado, o que que é? Que tem a ver com isso. A quantidade de melanina na epiderme é maior nos indivíduos negros, sem diferenças no número de melanócitos. Então, se os melanócitos eles armazenam a melanina, todo mundo tem a mesma quantidade de melanócitos. Só que a quantidade de melanina que é produzida em uma pessoa de cor de pele preta é diferente numa pessoa de cor de pele branca. E também é diferente entre os tons intermediários. Algumas curiosidades ainda sobre o ponto de vista dermatológico. Não há diferença na espessura da derme entre negros e brancos, mas parece haver em alguns aspectos celulares. Não há verdadeira especificidade de doenças na pele negra, porque muitos acreditavam que por uma pessoa ser negra,
ela era doente, ela poderia pegar mais doenças, o que não é verdade. A pele negra apresenta menor incidência de acne. O envelhecimento da pele é mais tardio em negros. Agora vamos fazer uma análise superficial do filme Quase Deuses. Se você não assistiu o filme, eu sugiro que você assista, porque a partir daqui e também numa aula extra, só vai fazer sentido se você tiver assistido ao filme. Uma coisa que podemos observar no filme é a segregação, que tem a ver com a separação das pessoas para fazerem uso dos banheiros naquela instituição. Nós temos um banheiro para homens brancos e nós temos outro banheiro para homens de cor. Isso era muito comum antigamente. Por exemplo, nessa época que o filme passa, em 1950 mais ou menos, porque achavam que as pessoas negras, elas por serem negras, elas teriam mais doenças. Então, se as pessoas negras e brancas usassem os mesmos banheiros, as pessoas brancas poderiam se contaminar com alguma doença que a pessoa preta poderia ter. Outra coisa que observamos é a falta de reconhecimento do trabalho de Vivian na ajuda da pesquisa e na experimentação e realização da cura do bebê azul, em que todas as pessoas que tinham participado, além dele, apareceram em fotos e ganharam reconhecimentos em várias ocasiões, sendo que ele só ficou de escanteio olhando à distância. E, no final do filme, podemos observar o reconhecimento do trabalho dele, com a pintura de seu quadro e o recebimento de uma sala só para ele poder trabalhar com seu nome escrito, Vivian Thomas, como diretor de laboratórios. Essa cena ela passa muito rapidamente durante o filme. No início do filme, podemos observar que apenas pessoas brancas usam jalecos, então seriam médicos, seriam pessoas com maior prestígio social dentro daquela instituição. E logo no final do filme, depois da breve despedida de Vivian e a observação dos quadros, podemos observar duas pessoas negras vestidas com jalecos passam por ele, sendo uma mulher e outro um homem. Chegamos aqui às nossas referências e nos vemos na próxima aula. Sayonara!